Gostaria de chamar a Karine Zanotto, que é a presidente da Arca Animal, que foi responsável pelo mapeamento dos abrigos e levantamento de dados de todo o Estado. Alô, obrigado. Esse tá bom? Esse aí tá bom. Boa tarde, então, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de poder contar como foi a nossa contribuição aqui durante a enchente. Meu nome é Karine Zanotto, eu sou designer de software, eu trabalho numa empresa de tecnologia e eu vou contar como a gente integrou o gabinete de crise, como nasceu a plataforma da Arca Animal e aproveitar também para falar para vocês o trabalho que a gente permanece fazendo e que a gente vai fazer agora para todo o país. Então, eu vou dar uma contextualizada aqui para vocês, pessoal, embora eu acredite que vocês tenham conhecimento do que a gente está falando, mas é para deixar todo mundo na mesma página. O que são dados, tá? Dados são pedaços de informação que isoladamente... Dados são pedaços de informação que isoladamente não significam nada, mas que quando eles são somados, eles geram uma informação, e informação somada com informação, ela gera um conhecimento. E o que é tecnologia? Tecnologia é a ferramenta que permite que os dados possam ser organizados e apresentados. Então, a gente imagina que o dado e a tecnologia podem ser coisas muito complexas, mas elas são muito mais simples do que a gente imagina. Por exemplo, eu estava vendo aqui a palestra das pessoas que vieram antes de mim e eu vi que tinha vocês fizeram no Iguatemi um formulário. Esse formulário ele tem tantos dados que, se a gente cruzar esses dados, compilar esses dados, limpar esses dados, eles podem trazer informações, e essa informação pode gerar insight para que vire conhecimento e que para a gente possa trabalhar de maneira preditiva, podendo fazer com que a gente crie protocolos para enfrentamento de situações como desastre ou de uma maneira muito mais simples. Por exemplo, se você tem um banco de ração, e você tem protetores na tua cidade que vêm buscar a ração junto com você. Ela vai chegar para você e vai dizer que tem 30 animais. Como é que você calcula quanto de ração você vai entregar para 30 animais? Só que, se você sabe o peso médio desses animais, você consegue calcular quantas gramas de ração esses animais comem por dia, e aí você pode entregar um volume de ração adequado, que não seja nem mais nem menos, e para que isso possa ser mais assertivo. Então, basicamente, os dados e a tecnologia elas servem para nos ajudar em situações extremamente simples do dia a dia, sem que precise ser nada muito complexo. E qual a relação entre os dois? Então, a tecnologia é um meio e os dados são o conteúdo. Um depende do outro para funcionar bem. A tecnologia ajuda a coletar, organizar e mostrar os dados de forma inteligente. E, conectados, a gente pode saber onde se precisa de ajuda, quem precisa de ração, e etc. E vou fazer um parêntese, que quando a gente pensa em dados, e a gente ouve falar em banco de dados, a gente pode imaginar que isso é algo extremamente complexo. Mas não é. Um banco de dados pode ser simplesmente uma planilha de Excel. E ela, conectada a uma ferramenta de dashboard, uma ferramenta que apresenta dados, ela pode surgir um painel de monitoramento, como a gente vai mostrar para vocês, que foi o que a gente fez no Rio Grande do Sul, né? Foi o que a gente fez aqui durante a enchente. Então, como tudo começou? Basicamente, quando a enchente começou, eu sou gaúcha, moro em Santa Catarina. Quando eu vi que a enchente tinha começado, a primeira coisa que eu pensei vou para o Rio Grande do Sul ajudar. Só que aí eu pensei, se eu for nesse momento, eu vou ser parte do problema e não parte da solução, porque não tinha como chegar e as pessoas que chegavam aqui tinham que se hospedar, tinham que se alimentar, e não tinha onde se hospedar e não tinha do que se alimentar. E sabendo que a área da tecnologia tinha muitas pessoas no conforto do seu lar que poderiam oferecer o seu conhecimento para a gente fazer alguma coisa, eu fiz duas coisas. Uma, eu passei a madrugada inteira mandando mensagem para todas as pessoas que estavam fazendo alguma coisa, oferecendo ajuda.
E, ao mesmo tempo, eu fiz uma publicação no LinkedIn, dentro da minha rede de tecnologia, convocando pessoas da área da tecnologia para que a gente pudesse se reunir para decidir o que fazer. Eu sabia que a gente podia ajudar, mas eu não sabia exatamente o que fazer. E a área que eu atuo, que é o design de software, a gente acha que design, geralmente, é algo relacionado à estética. Mas o design, na verdade, basicamente, o pressuposto do design é que a função vem antes da forma. Então, o design ele não é meramente estético. O design parte do princípio de que algo precisa ser funcional. E uma das dinâmicas que a gente utiliza no design para resolver qualquer tipo de problema é você fazer um trabalho de discovery, onde você senta, você coloca na mesa todas as informações que você tem, você começa a quebrar essas informações, a categorizar essas informações, a tentar validar hipóteses para esses insights que você tem, e junto você vai construindo um entendimento e vai testando entendimentos, validando hipóteses, até que você chegue naquilo que pode ser útil. Então, quando eu fiz essa postagem no LinkedIn, mais de 300 pessoas responderam, e na primeira reunião online, na primeira reunião remota, nós tivemos 70 profissionais da área da tecnologia querendo ajudar. Nós fizemos uma grande reunião, algumas pessoas se separaram em pessoas que queriam criar uma solução para pessoas e pessoas que queriam criar soluções para animais. E, na época, existia um painel chamado SOS-RS, que estava fazendo um trabalho muito simples, que eram os abrigos, eles postavam o que tinham de necessidades, e as pessoas que queriam doar, então, sabiam o que doar e para quem doar. E a nossa primeira intenção era fazer algo que fosse semelhante, porque a gente estava percebendo que os abrigos estavam precisando de insumos, a gente via pessoas querendo doar, mas a gente não conseguia fazer essa conexão. Então, a gente fez essa reunião, a gente iniciou esse trabalho de discovery para entender o que a gente poderia fazer com a tecnologia para que pudesse, de alguma forma, resolver parte ou resolver pontualmente alguma parte do problema. E, em paralelo a isso, enquanto esse time de pessoas que se reuniu, estava se reunindo, nós nos reunimos todos os dias por 3 horas para tentar fazer esse discovery e chegar numa solução, ao mesmo tempo que a gente percebeu que existiam muitas planilhas com informações sobre abrigos de animais. Então, todos os dias eu recebia uma planilha nova com o endereço do abrigo e a quantidade de animais. E o tempo todo vinham planilhas de todos os lados, só que as planilhas elas não seguiam um padrão de informação. Às vezes, você encontrava o mesmo abrigo com 2 endereços diferentes. E aí, o primeiro ímpeto, e nesse momento, fazendo um parêntese, uma das pessoas que atendeu o meu chamado de querer ajudar foi o Anderson do Grade, porque tudo ocorreu muito paralelo, eu acho que vocês sabem disso, né? Então, tinha o pessoal da tecnologia trabalhando, tinha o gabinete de crise se formando, tinha eu pedindo para o Anderson se eu podia ajudar, e aí falei dos dados, falei que a gente estava fazendo um trabalho com as planilhas, ele me chamou para fazer parte do gabinete de resposta à fauna, junto com o Estado do Rio Grande do Sul, Grade, Defesa Civil, e enquanto eles faziam um trabalho de campo, eu fazia um trabalho remoto de tentar organizar o caos com relação à quantidade e à qualidade das informações. Então, o que a gente pensou? Bom, temos muitas planilhas com muitas informações. O que a gente pode fazer com isso? A gente tinha uma analista de dados no time, a gente conversou com ela. Ela criou um banco de dados não relacional, que é basicamente uma planilha de Excel com campos padronizados, e toda a planilha que eu recebia eu enviava para ela, e ela colocava esses dados dentro dessa planilha. A gente passou a ter um banco de dados estruturado, com o nome do abrigo, o endereço do abrigo, a cidade, o estado, a quantidade de animais, o nome da pessoa responsável e um número de telefone. Extremamente simples. Não tínhamos muitas informações sobre os abrigos, mas nós tínhamos um ponto de partida. Às vezes, realmente, ele não obedece.
passar para mim, por favor? Pode voltar um, por favor. E aí, como tudo acontecia muito rápido e ao mesmo tempo, enquanto a gente estava fazendo essa planilha, e a gente estava simplesmente organizando esse banco de dados, mas a gente não sabia ainda aonde... Porque no momento que você tem um banco de dados, que você tem uma planilha, quando você tem muitas informações, muitos dados, fica difícil para você analisar e filtrar essas informações numa planilha de Excel. Então, a gente sabia que a gente teria que plugar essa planilha numa dashboard, como um Power BI, um Looker, enfim, são várias ferramentas que transformam essas planilhas em componentes visuais. E, nesse meio tempo, tinha uma servidora da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a Raíssa, que, numa reunião, eu comentei que a gente estava fazendo essa planilha, e ela disse, olha, nós temos uma licença do Power BI à disposição. E aí a gente fez o seguinte, a gente conectou a planilha que a gente tinha. Pode passar para mim, por favor. Aqui. A gente conectou, então, a planilha que a gente tinha no Power BI, que é um produto da... É um produto que se precisa pagar por uma licença, o Estado tinha uma licença, a gente conectou, e aí surgiu esse painel, que foi o primeiro painel de monitoramento. Se vocês puderem ver, tudo o que está aqui, dentro de um banco de dados, ele é uma coluna. Então, por exemplo, nós tínhamos lá... Aqui já é uma das últimas atualizações, tá? Porque a gente chegou a levantar 493 abrigos e 19 mil animais. Claro que a gente sabe que desses 19 mil animais existe uma margem de erro muito grande, porque muitos abrigos não conseguiam contar a quantidade de animais. Então, era uma estimativa por amostragem. Então, a gente pode considerar que, numa margem de erro bem grande, cerca de 15 mil animais no estado inteiro foram resgatados, entre porcos, galinhas, coelho, cães e gatos. Então, a gente tinha ali a quantidade de abrigos, a quantidade de animais abrigados. Aí você podia filtrar por cidade, por bairro, por endereço, por nome do abrigo e por espécie de animal. E se vocês forem olhar essas bolinhas que aparecem ali, quanto maior a bolinha, maior a densidade de animais. Então, se você bate o olho nesse mapa, você sabe que em Canoas, do estado inteiro, é o local onde havia maior densidade de animais. Pode passar para o próximo, por favor? Então, nós tínhamos... Isso é uma sequência, tá? Porque era uma rolagem, ficava tudo numa tela só. Então, tinha aquela parte superior, depois vinha para uma grid, né, uma tabela, que vinha o nome do abrigo, a quantidade de animais, a cidade, o bairro e o endereço. Aqui, com relação ao endereço, tá? A gente tinha, digamos que, uma licença poética nessa época da enchente para liberar essa informação, porque isso é dado sensível, então a gente não poderia trazer essa relação sem que houvesse um consentimento, mas durante a enchente a gente sabia que dar o endereço era necessário por N motivos, então ficava exposto, mas a gente sempre, quando fala em dados, a gente tem que ter cuidado com dados sensíveis. E aqui nós tínhamos, então, um filtro, né, de abrigos por município, depois quantidade de animais abrigados por município, e aí, por exemplo, Porto Alegre tinha a quantidade de cães, de gatos, ali em Viamão, vejam a quantidade de suínos. Pode passar para o próximo, por favor. E aqui, na sequência também, aqui, ó, número de abrigos por faixa de número de abrigados. Então, 35 abrigos tinham até 100 animais, 7 abrigos de 100 a 500. Aqui nós tínhamos um outro dado, que era a quantidade de cães, gatos e suínos, que foi a quantidade de animais, a terceira maior quantidade de animais que apareceu. E aqui embaixo, então, como foi um trabalho feito por nós, o GRADE e o governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, pode passar. Aqui eu trago para vocês também um compilado de alguns dados que a gente levantou com o apoio de um parceiro também, que foi a PETS RS,
que depois eu vou falar sobre eles, mas aqui é um resumo, tá? Então, nós tínhamos um levantamento ali de 19 mil animais, distribuídos em 493 abrigos. Cerca de 13 mil animais foram cadastrados no sistema da PETS-RS. Todos esses animais foram fotografados, cadastrados, porque a PETS-RS era uma plataforma que trabalhava o reencontro dos animais. O perfil dos animais para adoção. Então, a gente fez um levantamento que 62% dos animais disponíveis para adoção eram machos, 36% fêmea, 2% não informado. E castração. Aqui é muito interessante, porque nós temos 47% de animais castrados, 19% sem castrar, mas o grande problema dos bancos de dados e de todo o trabalho que se faz com dados é quando você tem um campo chamado não informado. Porque isso ferra literalmente com toda a tua estatística, porque o não informado pode ser 34% não castrados, o que já se torna mais do que a quantidade de castrados. Então, um dos maiores trabalhos que quando a gente trabalha com dados, é fazer as pessoas entenderem a importância de você manter um banco de dados atualizado e de você cadastrar corretamente o dado. E, às vezes, a pessoa, na pressa, ela acaba passando por um formulário, acaba não preenchendo a informação, e isso acaba fazendo com que a gente tenha uma realidade enviesada. Você não sabe exatamente, né, do teu diagnóstico, porque você tem dados não informados. Pode passar. Então, antes de falar do nosso painel... E isso tudo, gente, né, porque a história aqui é contar a nossa vivência dentro do gabinete de crise, é porque tudo isso aconteceu enquanto fazíamos parte do gabinete de crise. Como o meu papel lá dentro era organizar informações e trabalhar com informações, então, basicamente, o meu trabalho era esse. Então, por isso que eu estou tratando desses assuntos, porque tinha, obviamente, o GRAD, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que fazia trabalho de campo, mas o trabalho de campo deles era subsidiado pelo nosso, porque quando eles iam, por exemplo, para alguma cidade, ou vamos visitar uma cidade que a gente não foi ainda, Alvorada, aí eles me pediam, você pode gerar para mim a planilha do endereço de todos os abrigos de Alvorada? Então, era muito mais fácil eles saírem sabendo para onde eles estavam indo e sabendo mais ou menos qual era o cenário que eles iam encontrar, do que você simplesmente sair a campo para tentar encontrar, né, onde haveria algum abrigo para poder fazer um diagnóstico. Então, a PETS-RS fez esse trabalho de... Porque o que acontece? A gente sabia que os animais, muitos tinham tutores. E aí está aqui a doutora Annelise, que não me deixa mentir agora, que chegou um momento em que a gente sabia que não tinha só PETS-RS, tinham várias plataformas, né, buscando o reencontro de animais. A PETS-RS conseguiu fazer o maior cadastro, foram 13 mil animais cadastrados. Porém, em um dado momento, a gente se perguntou, ok, mas e quando que esses animais vão poder ir para adoção? Na época, eles estavam há 70 dias nos abrigos. Nós, enquanto sociedade civil, não podíamos simplesmente dizer, a partir de hoje, todos estão para adoção e a gente vai colocar esses animais para adoção. Então, a gente conversou com o Ministério Público, a doutora Annelise, a doutora Ana Marquesan, e pedimos que elas nos orientassem, nos auxiliassem, fazendo uma normativa, alguma coisa que pudesse dizer, né, justificar que, a partir daquele momento, embora a gente entendesse que os animais podiam ter tutor, mas eles precisavam ter a chance de serem adotados, porque 70 dias amarrados já estava configurando maus tratos. Então, a partir desse momento, numa conversa com o Anderson, ele perguntou se haveria a possibilidade de nós fazermos um painel de adoção, um site de adoção online. E nós entendemos que sim, tecnicamente era possível, mas aí existia uma questão. A gente poderia fazer esse painel, e aí vem um pouco do que é o meu trabalho, que é a experiência do usuário, né? Vocês imaginam que os abrigos estavam sobrecarregados de trabalho, já existia 13 mil animais cadastrados na PETS-RS. Por que é que nós, Arcanimal, iríamos pedir que esses abrigos cadastrassem novamente todos esses animais para adoção? Até porque chegar num abrigo e cadastrar...
pode parecer simples, né? Vamos lá no abrigo, vamos tirar foto de todos os cachorros, cadastrar. Para eles era um estresse absurdo, porque eles não queriam ser fotografados e eles se mexiam muito. Nesse período também, fazendo um parêntese, nós fomos hackeados, porque na tecnologia, na causa animal, em qualquer lugar do mundo, existe muita gente bem intencionada, mas existe muita gente egoísta. Então, nós fomos hackeados, nós perdemos tudo, e nesse momento a opção era ou você desiste ou você se alia a alguém e segue em frente. Foi nesse momento que eu conversei com os meninos da Pets RS, sabíamos que eles tinham esse cadastro dos 13 mil animais, e eu perguntei para eles, eu não sei o que fazer, porque tudo que eu tinha eu não tenho mais, eu tenho parte do código salvo localmente, posso construir um painel de adoção, mas assim, não tenho mais banco de dados, não tenho mais nada, não tenho mais servidor, não tenho nada. E aí eles nos disseram, não, então vamos fazer o seguinte, a gente cede o nosso banco de dados para você, só que a gente não pode compulsoriamente colocar todos os animais para adoção, porque o abrigo é que precisa dizer qual animal ele quer colocar para adoção, um animal que não está em tratamento, um animal que está apto para adoção. Então, eles construíram no site da Pets RS um botãozinho lá, tinha a fotinho dos animais, tinha um botãozinho, onde eles colocaram lá disponível para adoção ou falecido e encontrado. E aí o abrigo ia lá, marcava o animal como disponível para adoção, e esse animal refletia no site da Arca Animal. Então, foi complexo, porque os abrigos eles precisavam cadastrar novos animais na Pets RS, e isso se refletir na Arca Animal, o que foi um grande problema até a gente conseguir que as pessoas entendessem como que esse fluxo funcionava. Mas era o que era possível fazer, porque a gente não tinha tempo de... Não era nem só tempo, teria todo esse estresse de cadastrar todos os animais. E aí surgiu, então, esse foi a plataforma que a gente criou. Então, os animais estavam cadastrados na Pets RS, o abrigo ia lá e marcava que o animal era disponível para adoção, e ele se refletia no painel que vai aparecer na próxima tela. Aqui é a página inicial, e aqui era o nosso painel de adoção. Era bem simples. Tinha um botão que dizia quero adotar, caía aqui, quero encontrar o meu pet, era redirecionado para a Pets RS, onde, através de inteligência artificial, você subia uma foto do cachorro que você estava procurando. Se esse animal estivesse no banco de dados, então a inteligência artificial fazia esse match e apresentava. E aqui era um painel extremamente... Pode voltar um pouquinho. Aqui é um painel extremamente simples, onde você podia filtrar ali por tipo, sexo, porte, idade, castrado ou abrigo. E quando você clicava em quero adotar, era redirecionado diretamente para o WhatsApp que o abrigo tinha cadastrado, e aí o abrigo fazia o trâmite de adoção. Então, a gente era a ponte, porque a tecnologia é basicamente isso, né? Ela é a ponte, ela não faz milagre sozinha, tem que ter as pessoas que fazem os cadastros, tem que ter o tutor interessado em adotar, e ela consegue fazer essa ponte. Pode passar. Aí, passado esse momento muito turbulento, em que a gente conseguiu colocar a plataforma no ar, nós tivemos as primeiras adoções, inclusive o primeiro abrigo, a primeira instituição, de fato, a acreditar no nosso trabalho, e eu devo esse agradecimento a essa confiança, que foi muito importante, foi a Fabiane, que era a secretária do Bem-Estar Animal de Canoas. E o primeiro animal adotado foi um animal do bem-estar, e a gente conseguiu fazer mais de 200 adoções só naquele abrigo online, através da plataforma. E aí, depois, as coisas andando, as coisas acontecendo, nós, felizmente, conseguimos um patrocínio do JQuest. Eles nos patrocinaram para que a gente pudesse fazer eventos presenciais de adoção. Então, eles fizeram um show no RS Nasce, eles escolheram alguns projetos, e para a causa animal, então, eles fizeram alguns canis lá no Bem-Estar Animal e nos doaram uma quantia bem relevante para que a gente pudesse fazer todos os eventos de adoção que nós fizemos. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Eles iam de avião da Força Aérea Brasileira, eles iam de ônibus do Instituto Elpa, a gente levava de carro, a gente levava... E a gente tem um protocolo muito rígido, todos castrados, desverminados, extremamente saudáveis. A gente tinha o maior cuidado na escolha desses animais, porque a gente queria que
todo o processo fosse tranquilo para eles, porque pode parecer fácil fazer um evento de adoção. E um parêntese, a gente chama de evento, porque feira não combina com um evento em que você tenta um lar para uma vida. Então, os nossos eventos possuem um protocolo extremamente rígido. Aqui também foi um evento que uma campanha que a gente fez com o governo do estado. Então, foi feita uma campanha, foram feitos vídeos desses animais. Não sei se na época vocês chegaram a ver, mas tínhamos vários painéis digitais espalhados na cidade para impulsionar as adoções. Pode passar. Então, aqui um evento que a gente fez com a 101 Vira-Latas. E a gente, assim, pegava animais do bem-estar animal, das 101 Vira-Latas. A gente tentou trabalhar com todos os abrigos, mas, claro, que o nosso foco era ajudar a desafogar os abrigos que tinham o maior número de animais. Então, grande parte dos animais foram do bem-estar animal, porque a gente entendia que o bem-estar animal realmente era quem tinha o maior problema. Aqui foi um evento Shopping Taboão da Serra, Shopping Palladium, em Curitiba. Pode passar. Aqui mais um pouco dos nossos eventos. E aqui os nossos resultados. Tá? Então, nós tivemos cerca de 70 voluntários mobilizados remotamente. Mais ou menos, então, 500 abrigos cadastrados e monitorados, foram exatamente 493, mas pode ter sido mais ou menos, porque sempre existe uma margem de erro. 19 mil animais mapeados, considerando a margem de erro que eu comentei, e mais de 1.000 animais adotados, considerando as adoções pela plataforma e as adoções que nós fizemos presenciais. Só para o Rio de Janeiro foram 80 animais, foram 9 eventos em 2 finais de semana. E a Dani, que está aqui, não me deixa mentir, ela acompanhou uma viagem, acompanhou várias viagens, na verdade, e embora pareça glamuroso, né, você viajar de avião da Força Aérea Brasileira para levar animais para serem adotados, a Dani depois pode contar para vocês que não é tão glamuroso assim. Ela, numa das viagens, ela voltou de teco-teco, né, Dani? Não era bem um grande avião da Força Aérea, mas na época, e hoje acho que faríamos tudo de novo, a gente fez tudo o que foi possível para tentar fazer com que o maior número de animais tivesse um lar. Inclusive, tiveram situações de animais que a gente saíram daqui e foram para Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, de carona. Então, realmente, foi uma força-tarefa conjunta para que o maior número de animais pudesse ser adotado. Pode passar, por favor. Volta ali, volta ali. Então, o que aprendemos? Tá? Sem dados confiáveis, a gestão pública não consegue tomar decisões efetivas. E não é só o poder público. Tá? Sem dados confiáveis, ninguém consegue tomar nenhuma decisão de forma assertiva. Se você não tem evidência, você vai com base naquilo que você acha e sempre existe uma grande chance de errar. E com um sistema bem estruturado, é possível coordenar resgate, castração, adoção de forma estratégica. E depois, a minha intenção, e eu enquanto pessoa física, né, era não seguir adiante, era junto com o time que a gente construiu de tecnologia, com todas as pessoas que nos apoiaram, e aqui tem a Dani, tem a Lúcia, que foi uma pessoa também que eu me emociono um pouco, porque a gente acaba se distanciando das pessoas depois e fica aquela culpa de por que a gente se afasta, né? Mas a gente se afasta porque a gente se afasta, mas o amor continua, tá? O Alê, que eu conheci durante os eventos, ele entrou depois, mas de todos é o que hoje está comigo o tempo todo, é praticamente meu braço direito. A gente é tipo Pinky, o cérebro, assim, todo dia a gente pensa em como é que a gente vai dominar o mundo e salvar os animais. E a crise mostrou que essa ausência de dados e estrutura não é exceção, é regra no Brasil inteiro. Vimos na prática que a tecnologia, quando aliada à articulação com abrigos, protetores e poder público, melhora vidas e transforma realidades. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a fazer os eventos presenciais para os animais que nós levávamos aqui do Rio Grande do Sul, a gente sempre chamava um protetor para participar do evento, porque a gente entendia que nós estamos levando animais daqui para o Paraná,
para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas será que lá não tem animal para ser adotado? Será que é justo a gente levar os nossos animais, usar da comoção, do animal, da enchente, enquanto a gente sabia que tinha muito protetor lá precisando de ajuda? Então, a gente sempre fazia essa ponte, a gente convidava alguém da cidade para estar presente, para levar também os seus animais e para que a parceria com o shopping permanecesse. Então, a gente abria a ponte e conectava para que o exemplo se perpetuasse. E foi aí que a gente percebeu que o que é problema aqui é problema no Brasil inteiro. A enchente, ela colocou uma lupa sobre o problema, porque a gente teve que resgatar um monte de animal ao mesmo tempo. Só que isso não significa que nos outros lugares não é igual. A gente conhece realidades, e daí a gente começou a conhecer essas protetoras. E aí a gente percebeu que, será que é justo a gente fingir que a enchente passou, que o nosso trabalho acabou, e vamos seguir a nossa vida, e vamos deixar tudo que a gente viu para trás, e cruzar os braços, esperar que o poder público faça alguma coisa, enquanto eu, cidadã, vou seguir a minha vida sem fazer nada? E foi aí que a gente decidiu continuar. E aí abrimos um CNPJ, registramos, de fato, então, a Arca Animal hoje ela tem um CNPJ, ela está registrada. E aí a gente resolveu continuar. Porque a gente entendeu que não basta apagar incêndio. A Arca nasceu como uma resposta emergencial, mas virou um modelo possível, necessário e replicável. Decidimos transformar o que aprendemos em uma solução contínua e escalável. Existe uma palavra na tecnologia que é escalável, que é algo que é possível ser feito em escala. Então, a gente tem uma plataforma que nós estamos agora desenvolvendo, a gente está fazendo uma evolução da plataforma, onde todo protetor e ONG vai ter um login e uma senha de forma gratuita para cadastrar e gerenciar e monitorar os seus animais. Então, se eu sou uma ONG ou se eu sou um protetor e eu tenho 45 animais na minha casa, eu vou cadastrar todos esses animais, eu vou poder marcar a data do vermífugo, a data da vacina, se eles passarem por cirurgia, procedimento, eu vou poder informar o motivo do resgate, por que ele foi resgatado, e se ele vai para o painel de adoção, e quando ele for adotado, eu consigo registrar esse animal em nome do tutor definitivo. E é especificamente para animais sem domicílio permanente. O nosso foco aqui é o animal de rua e o animal que está sob tutela de protetores independentes e ONGs, que a gente entende que é nesse local que estão o maior número dos problemas. Com base nesses cadastros, vocês imaginem o seguinte: se uma cidade tem todos os seus protetores cadastrados, e se todos esses protetores cadastrarem os seus animais com as informações mínimas, você consegue prever quantidade de vacina antirrábica para aplicar, para eu poder provisionar a compra o ano que vem. Porque como é que o poder público ele vai... Porque, vamos supor, você chega lá no vereador ou no prefeito, tem que fazer campanha antirrábica. Aí o prefeito vai perguntar, tá, mas quantas vacinas? Porque você tem que saber quantas vacinas, porque você tem que ter o lugar para colocar as vacinas, porque as vacinas têm um prazo de validade. Mas se você não sabe, ele não vai procurar saber. Então, você chega lá, pede, e ele fica esperando você trazer uma resposta, você não traz, o tempo passa, os animais não são vacinados. Assim serve para estimar a castração, para estimar a quantidade média de ração dentro de um abrigo. Então, esses dados cadastrados, eles vão para um banco de dados, e esse banco de dados vai virar um painel parecido com aquele painel que vocês viram. Então, lá o gestor público vai ter um painel de monitoramento dos animais da sua cidade para ele saber como que ele propõe política pública. E cada cidade tem uma política pública diferente. Vamos supor, se uma cidade entende que o maior número de resgates é de maus-tratos, ele pode amplificar uma campanha de maus-tratos. Ou ele entende que o maior número de animais resgatados é de atropelamento, então ele faz um trabalho, uma política pública para evitar atropelamentos. E é o que a gente chama, vocês como veterinários devem conhecer, que é a veterinária baseada em evidências, e aqui a gente também trabalha a intenção de provocar política pública baseada em evidência. Pode passar ali.
Então, o que nós somos hoje? Então, hoje a Arca Animal é uma startup social que atua com base em dados, tecnologia e articulação local para promover o manejo ético da população de animais sem domicílio permanente. Criamos ferramentas para cadastrar, monitorar, promover adoções e orientar políticas públicas. Então, além dessa plataforma de cadastro e monitoramento que está em desenvolvimento, e quando ficar pronta vai ser amplamente divulgada para que vocês possam nos ajudar a divulgar para todos os protetores independentes e ONGs que vocês conheçam, a gente também faz um trabalho de articulação política. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho de articulação na construção de um estatuto do animal doméstico, cão e gato. Inicialmente, vamos trabalhar com cães e gatos. A gente fez uma redação desse estatuto. Nós temos pessoas técnicas que estão aqui, que estão nos apoiando na redação desse estatuto. E a gente vai fazer uma audiência pública para tratar desse estatuto. Depois, ele vai ser protocolado no Senado. E a nossa intenção é fazer com que, além da gente ter o trabalho, a entrega para o protetor e para a ONG, que a gente também possa empurrar quem precisa ser empurrado para fazer alguma coisa. Porque não adianta a gente achar que o governo tem que fazer alguma coisa se a gente fica em casa e a gente não vai lá e não provoca quem a gente tem que provocar para fazer alguma coisa. Além disso, além do estatuto, a gente gosta muito de trabalhar com diagnóstico e com pesquisa. Então, na nossa bio, lá no Instagram, tem uma pesquisa para abrigos, protetores independentes, legisladores e gestores públicos. Se vocês puderem encaminhar para quem vocês conheçam, que possam preencher, a gente vai tentar fazer um diagnóstico, ainda que muito superficial, mas para entender um pouco sobre a causa animal aqui no Brasil. Mas, para dar um spoiler para vocês, de quase 200 respostas, a gente já sabia, mas 90% das protetoras da causa animal, obviamente, são mulheres que estão sobrecarregadas, pedindo ajuda e que não sabem mais o que fazer para continuar. Só que, para a gente poder, inclusive, chegar e cobrar do poder público alguma coisa, a gente tem que chegar lá com um número, com um dado, com uma evidência, para poder dizer, você sabia que X% da população está com esse tipo de problema? Que a maioria das protetoras são mulheres sozinhas, que são mães, que não têm renda e que ainda assim cuidam de 120, 130, 140 animais? Então, pessoal, essa foi a nossa história, a nossa experiência. Nós agora seguimos, a Arca Animal segue. A gente continua trabalhando, então, para finalizar a plataforma e para fazer esse trabalho de articulação política. E, se vocês puderem nos seguir e acompanhar o nosso trabalho, está aqui o nosso QR Code, ou então projeto.arcaanimal lá no Instagram. Podem nos mandar direct se precisar. Quem responde sempre ou é eu ou a Lê. É tudo muito pessoal, personalizável. Quem faz a rede social é a gente, quem faz a plataforma é o nosso time de tecnologia. E a gente se desdobra para fazer tudo o que a gente pode, porque a gente entendeu que o que a gente viu na enchente a gente não consegue mais desver. Então, não tinha outra opção a não ser continuar. Eu acho que na vida a gente tem duas escolhas. Ou você pode simplesmente, e tem todo o direito de vir ao mundo a passeio para viver a sua própria vida, mas você pode também tentar ser útil de alguma forma, né? Então, eu acho que a gente, como vocês, está do lado das pessoas que optaram em ser úteis de alguma forma. E não é fácil, todo mundo aqui faz isso como trabalho voluntário. Tenho certeza que a maioria de vocês também. Então, eu peço que se unam a gente, porque a gente quer se unir a vocês também, porque sozinhos ninguém faz nada, né? Não é novidade que não é só na causa animal, mas a gente vê muito ego, muito protetor brigando, muito tapete sendo puxado. E tem uma coisa que eu aprendi com um professor de tecnologia, que ele disse assim, na vida, quando você sai de casa, você tem que deixar o ego atrás da porta. Porque quando você coloca o ego na frente do que você faz, você não está falando sobre o outro, você está falando sobre o que você está fazendo simplesmente para o teu benefício próprio. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Karine.